Fala galera, bem-vindo a mais um Landcast, hoje com o Eric Morimoto, gerente de governança de TI da DASA, um gigante aqui com um pouco mais de 20 anos de experiência, Eric. É sobre isso. Eita, nós aí, passou por Serasa, Tecban, HP, Porto, entre outros, né, E um cara? tempinho no Japão. No Japão? Um tempinho Você no fala Japão. japonês? Como que é? Chinês? Sukoshi daqui. Um pouquinho Que só. legal, Eu sei cara. pedir pão na padaria. Um dia eu chego lá, cara. Dá Eu tô pra se virar, tentando já. estudar mandarim, mas é difícil demais, cara. É difícil. É difícil. Mandarim é mais difícil que o japonês. É mano. mesmo, É. cara? Mas dá pra se virar. Dá pra pedir o pãozinho na padaria, dá pra ir lá pedir o cafezinho, não confundir o sal com açúcar. Aos 4 aninhos lá no Japão. Que capaz. Então você fala bem, cara. 4 anos é bastante tempo. Pouco, não, é difícil. É mesmo, É cara? difícil. É difícil porque quando a gente fala de idiomas ou dialetos ocidentais, você pode não saber o que significa a palavra, mas você consegue ler. Em dialetos orientais, né, ou alfabetos, né, orientais, né, você olha a letra, a palavra, você não sabe nem o que aquilo significa. Né? Então, quanto mais ler, quanto mais compreender ou se expressar, então o desafio é esse. É mais fácil você aprender o japonês falando do que escrevendo? É isso? Porque... Com certeza, porque o japonês a gente brinca, né? Eu cheguei no Japão lá, não sabia nem ler os ideogramas lá. E aí depois de um tempo eu fui entender que tem três alfabetos, né? Tem o kanji, que são símbolos, né? Aquele símbolo, ele significa uma determinada palavra, né? Por exemplo, Certo. amor, água, montanha. O símbolo em si. Um símbolo. Um Ok. ideograma significa uma palavra, amor ou um contexto. Ok. Aí você tem o hiragana e você tem o katakana, né? E aí o hiragana ele é utilizado para palavras japonesas e o katakana para palavras ocidentais ou nomes. Por exemplo, meu nome, Eric, é um nome ocidental. Ele jamais poderia ser escrito em hiragana, é sempre em katakana. Então você tem o hiragana, katakana e o kanji. Então é um universo de coisas. Mas as pessoas falam que é mais difícil aprender português do que japonês. O japonês fala que é mais difícil. É mesmo? É complexo, né? Complexo. Já o inglês é super tranquilo, né, cara? O inglês acho que é mais padrão, é mais Padrãozão, universal, né? né, Mais cara? friendly, né? Então, Exato. Legal, Eric. Antes da gente começar, fala um pouquinho de você pra galera, né? Da onde veio o Eric, o que o Eric gosta de fazer, comer, correr, o que você gosta de fazer no teu dia a dia? Esquece o profissional. bom, eu gosto muito de, vamos dizer assim, audiovisual. Até cheguei aqui no estúdio e falei, nossa, que saudade, né? Das câmeras aqui. Eu vi 1, 2, 3, 4 câmeras aqui. Falei, cara, que saudade. Então, eu sou uma pessoa que é muito conectada com arte, de uma forma geral, né? Audiovisual, exposições, moda. Gosto muito de ler, de estudar. Não só coisas generalistas ou amenidades que a gente fala, vou ler amenidades, mas leitura de uma forma geral que eu possa contribuir ou gerar algum valor. Gosto também de sair pela cidade, né? Sou um cara bem cosmopolita, né? Tô Legal. sempre nos cafés, nos bares, com os meus amigos, né? E com a galera. Então esse é o Eric. Mas livros técnicos ou livro whatever? Sim. Whatever. Eu acho que a leitura, ela, independentemente do tema, né? Se você está lendo, um livro de filosofia ou, enfim, né, um livro, sei lá, de C#, sei lá, qualquer outra coisa, né? Acho que a leitura, ela exercita a gente como ser humano. Então, ela exercita a nossa reflexão, ela exercita o nosso questionamento, se perguntar. Eu acho que é uma das entregas mais importantes que a leitura traz pra gente enquanto ser humano. Cara, você consegue ainda ter tempo pra ler, cara? Eu fico no audiobook, cara. Não consigo mais Tenho parar meta. pra ler, cara. Tem Você tem meta diária de X minutos ali? Diária não, mas tem uma meta anual de pelo menos 12 livros no ano, que eu acho que é super factível, né? 12 livros no ano. E aí dentro do meu contexto eu sou uma pessoa bem urbana, vou e volto do trabalho de metrô mesmo. Ah, isso é delícia, cara. E vou lendo no metrô. Eu tenho a sorte de pegar o metrô no contrafluxo, né? Então aquela meia horinha lá que eu tô no metrô, vou lá lendo, volto lendo também. Às vezes sobra um tempinho lá no horário do almoço, uns 10 minutinhos, abro, leio mais um pouquinho. E aí essa pausa, essa continuidade durante o dia, essa forma mais picada de ler, é muito interessante porque eu consigo trazer, de repente, contextos que a gente possa dividir no dia a dia. Então eu divido com a equipe, divido com os pares, às vezes até com os parceiros que estão inseridos lá no nosso dia a dia, e a gente começa a brainstormar a leitura que está sendo consumida ali naquele período. Caramba, que legal, cara. Hoje, você
Assim, como que você entrou na área de tecnologia do nada? Como que você já veio, eu vou entrar na área de tecnologia? Como que você chegou nisso? Não, eu até brinco assim, né? Eu sou o filho mais velho de 3 irmãos, né? E dos meus irmãos, eu sempre fui o cara que menos gostou de estudar, tá? Depois minha família vai ver esse vídeo aqui e vai falar, é verdade, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo por opção, né? Então eu estudava lá, fazia o colegial, depois fui pro colegial técnico e tal, e comecei a trabalhar porque eu queria, acho que como a maioria dos adolescentes, né, quer ter a sua independência, né? Quer ter o seu dinheirinho lá, para não ficar dependendo tanto dos pais. Mas o meu pai, ele falou assim, não, acho que você tem que fazer processamento de dados. Ó, já vão copiar a idade aí, né? A idade já vai ser colocada na mesa. Processamento de dados. E aí meu pai me matriculou, meus pais me matricularam no colégio técnico, na Zona Leste de São Paulo, lá no Tatuapé. Tatuapé, cara. Tatuapé também, cara. Eu morei minha infância inteira na Zona Leste, na Vila Formosa, e eu estudava no Tatuapé, que era do lado da onde meu pai trabalhava. Meu pai se aposentou vendendo carros, né, a vida inteira. Então você fala de carro, é uma coisa que a gente gosta muito na família, né? E aí eu comecei a estudar lá, a fazer o processamento de dados, e aí fui evoluindo. Você foi onde que você se formou? No Colégio Técnico Lavoisier. Lavoisier ali perto. Lavoisier. E aí naquela época era muito engraçado, assim, porque, assim, como eu falei, né, dos 3 irmãos eu era o que menos gostava de estudar. E aí o diretor ligando pro meu pai, ela falou, seu filho tá furando aqui a aula, não veio na aula hoje, né? Então, meu começo de carreira foi assim, não foi por opção, não foi por gostar ou por entender de fato o que era a tecnologia e como a tecnologia ela já estava inserida na nossa vida, na evolução dos serviços, enfim, de todas as pessoas, como a gente tem mais clareza hoje em dia. Que legal, cara. Como que você consegue estabelecer confiança ali, né? Porque num ambiente tão tecnológico, DASA tão grande, né? Como que você consegue estabelecer essa confiança nesse ambiente? Como que você consegue impulsionar, né, a inovação assim dentro da DASA, tecnologia, enfim? Nos últimos 2, 3 anos eu tive o privilégio, e aí quando eu falo privilégio é realmente uma oportunidade, né, de trabalhar com executivos muito seniors, né? E nos últimos 3 anos, principalmente nos últimos 3 anos, eu aprendi muitas lições, mas acho que a lição mais importante que eu aprendi foi que o principal desafio sempre vai estar relacionado a pessoas. E aí quando eu falo desafio, eu não estou querendo necessariamente dizer que é algo ruim, né? Desafio é algo bom. É isso aí. Né? E aí depende muito de como a gente enxerga, como a gente reage ao desafio. E quando você fala sobre confiança, né? Eu acho que impulsiona uma inovação, uma entrega, né? Eu acho que a gente tem que partir da premissa de ter e proporcionar um ambiente ou um conjunto de ambientes seguros. Perfeito. Quando você traz para o seu time, quando você traz para as pessoas, quando você reverbera para os seus pares, para os seus liderados, para os seus parceiros um ambiente seguro de trabalho, as pessoas com certeza podem evoluir, o seu time evolui e com certeza as pessoas vão dar o melhor que elas podem dar naquele momento e naquela jornada. Então acho que a base para a gente ter relações de confiança é proporcionar um ambiente seguro. E aí, por óbvio, quando você tem relações de confiança, o trabalho, ele não é um trabalho pelo trabalho, ele é um trabalho por um propósito, ele é um trabalho pelo coletivo, não só eu, Eric, é meu trabalho, minha entrega, enfim, né? É o nosso trabalho. A gente muda um pouquinho o sujeito do eu. Um mindset diferente, nós, né? É um mindset totalmente diferente. Sai do eu e vai para o nós. Perfeito, muito, muito legal. E na tua visão, assim, se a gente for olhar para talentos que transformam, né? Que tipo de característica, de habilidade, né, você considera? Não esquece a empresa, assim, o que o Eric considera, né, como essencial para um profissional de TI ter? Vou te contar uma história bastante engraçada, bastante inusitada. O meu irmão do meio, ele é formado em música. Tá? E homem costuma demorar um pouquinho mais para evoluir. As mulheres evoluem de forma geral mais rápido que os homens. Padrão, né? E a gente sempre brincava assim, o Felipe, né, tá estudando música e tal, né? Enfim, né? E hoje o meu irmão, ele
Ele trabalha numa multinacional chinesa, né? Ele é o cara que lidera a frente de eletrificação dos carros por aplicativo no Brasil e na América Latina. Tá? Por que eu trouxe essa história na mesa? Né? Depois de ficar um pouco mais velho, né? Depois de passar pelas experiências que eu passei, eu entendi que tem um fator muito importante que está ligado com ambientes de segurança, mas eu acho que é a próxima perninha ali, que é as pessoas poderem ser quem elas realmente são dentro daquele ambiente. E aí, quando a gente fala de pessoas serem o que elas realmente são, vai desde uma formação até o espaço que ela tem no dia a dia, a confiança que ela tem nas pessoas, e isso se materializa nas entregas, nas grandes entregas dos projetos, nos programas estratégicos também. Quando a gente fala sobre pessoas poderem ser elas mesmas, eu entendo que dentro de um time, seja ele de tecnologia ou não, mas como eu estou dentro de tecnologia nesses 20 anos, acho que eu posso falar mais por tecnologia, eu sempre achei que times plurais fazem a diferença. A pluralidade. Diversidade, a pluralidade e a diversidade, elas fazem toda a diferença. Na prática, a gente está falando assim, né? Se todo mundo numa sala concorda, tem algum problema. Tem que ter um 10º homem ali, né? Tem que ter um 10º elemento ali para poder trazer um questionamento na mesa, para poder oxigenar e para poder fazer aquele grupo refletir sobre um determinado tema, uma determinada decisão. E a pluralidade, a diversidade, isso é maravilhoso. Ela traz isso com muita força dentro dos grupos de trabalho. Então, acho que a diversidade e a pluralidade são fatores-chave de sucesso. A última pessoa que eu trouxe para o time é uma especialista. Eu trouxe ela para a gente capitanear um programa de gestão de nível de serviço e não estava conseguindo achar pessoa tal, e aí recebi uma indicação de uma profissional. Eu fui conversar com ela. E a expertise desta pessoa é FP&A. O que tem FP&A com gestão de nível de serviço? A princípio, nada. Né? Mas no dia a dia, na prática, a gente consegue achar vários pontos ali de conexão, né? E vários pontos que a pessoa pode entregar de valor, voltando à questão do diverso, né? Do plural, para compor esse time de alta performance. Que legal, hein, cara? É difícil achar pessoas assim, né, cara? É difícil. Mas a gente acha. A gente não desiste. Cara, olhando para a paixão, assim, de tecnologia, né? Você tem paixão pelo que você faz, assim? Que ponto que você se destaca, assim? Cara, com certeza. Eu acho que quem não tem paixão não levanta da cama. Esse é o ponto, tá? Sendo tecnologia ou não, né? Mas aí, de novo, trazendo para o contexto aqui de tech, né? De governança, com certeza, total, tenho paixão pelo que eu faço. E aí, quando a gente fala de paixão, eu posso resumir num contexto mais micro, que é resolver problemas. Para pensar o seguinte, né? O motorista, o segurança, o engenheiro, o arquiteto, o diretor, o gerente de governança, o especialista, o que esse cara é? Ele é um resolvedor de problema. O que muda são os problemas, mas você é um resolvedor de problema. Você só existe porque tem um problema ali ou um conjunto de problemas para serem resolvidos. Então, acho que o grande ponto aqui é se a gente tem paixão ou não para resolver os problemas que estão lá na sua frente. E aí, dentro do contexto de tecnologia, dentro do contexto de governança de TI, é ajudar as áreas a entregarem mais valor para o negócio alinhado com tecnologia da informação. E como que essa paixão que você comentou, né? Como que ela se traduz em resultados tangíveis, né? Você consegue trazer, sei lá, algum exemplo, alguma coisa para a gente? Com certeza. Eu acho que talvez um grande desafio que não seja só da empresa A ou da empresa B, e também não seja um hype, né? É uma coisa que eu acho que é perene, é sempre trazer tecnologia da informação ou trazer os times de tecnologia da informação com um alinhamento do que a empresa, das metas que a empresa tem. E aí, sobre meta e objetivo, eu estou falando dos OKRs, né? Padrão, legal. Padrão, né? Então, acho que um grande desafio de uma área de governança de TI que está inserido dentro de uma diretoria, de uma vice-presidência de tecnologia da informação, é garantir
que as áreas, que os stakeholders de TI tenham sempre clareza do porquê que ele está fazendo aquilo, por que ele está resolvendo aquele problema, o que aquilo mexe no ponteiro. Quais escolhas, quais batalhas eu vou escolher, né? Escolher no meu dia a dia, porque o nosso dia ele vai ter 10, 20, 30 batalhas e a gente só tem 24 horas. Muitas vezes a gente não consegue vencer as 10, 30, 100 batalhas. Então acho que a diferença aqui está em a gente ter muita clareza de para onde a gente quer ir enquanto corporação, qual é o direcionamento dos executivos e como traduzir isso e como conectar nas ações dos nossos times no dia a dia, fazendo as escolhas certas e estando com as pessoas certas nos lugares certos também. Isso faz toda a diferença. Hoje tem muito aquele assunto, né? Hoje não, já vem um bom tempo, né? De colocar de fato o cliente no centro, né? Como que a TI, né? Ela deve trabalhar efetivamente, né, para habilitar o negócio, né, compreender e atender todas as necessidades ali, expectativas. Como que isso traz o cliente assim para o negócio, né, e como que isso se torna mais eficaz no dia a dia ali? Excelente ponto. Já foi o tempo, né, de que a gente falava assim que tecnologia era uma área isolada, né, Boa. igual falar de tipo assim, só tem um ambiente on-premise, isso aí já foi, né? Isso aí já foi. Assim como eu entendo também que hoje, quando a gente fala de executivos de tecnologia ou pessoas que têm uma tomada de decisão na área de tecnologia ou que movimentam um ponteiro na área de tecnologia, elas têm que ter muita clareza de quem é o meu cliente, por que eu estou atendendo e como eu estou atendendo aquele cliente. Como é essa jornada do cliente dentro da minha empresa, desde o comecinho até o final. E aí como que eu, enquanto tecnologia da informação, posso prover um serviço mais rápido, mais seguro e tornar a jornada do meu cliente mais feliz do começo ao final. Esse é o valor que a gente tem que entregar. O cliente não quer saber, ele não sabe se aquele serviço está na nuvem, se está on-premise, se eu estou usando o NIST, se eu estou usando o 27000, se eu estou usando COSO. O cliente não sabe disso e, na verdade, ele não quer nem saber disso. O cliente ele quer saber assim, olha, eu vim aqui, quero agendar meu exame, tal, consegui a unidade certa, no horário certo, fiz o meu exame, tive lá o meu resultado no tempo certo, da forma correta, com segurança, com agilidade. Então é isso que o cliente quer. E a gente, enquanto tecnologia, eu entendo que o nosso papel, quando a gente fala de colocar o cliente no centro, é entender qual que é a dor daquele cliente e como resolver, como traduzir isso em serviço para entregar valor para ele. Caramba, muito legal, cara. Hoje é difícil, né? A gente tem que personalizar de fato, né? Com certeza. O cara precisa se sentir sendo atendido. Ele não quer saber que tecnologia que está rodando lá no background. Ele quer saber se chegou, se o valor está certo, se ele foi atendido no tempo esperado, né? No horário esperado e coisas do tipo. Muito legal. Hoje, a agilidade, né? E a estratégia, né? Trabalham em conjunto ali, né? São forças complementares. Né? Como que você, né, na empresa, assim, como que você garante ou tenta, né, porque é muito grande, né, as empresas que você passou, como que você garante que essa abordagem deve caminhar junto ou caminhem juntos? Eu fui há 3 meses atrás, eu fui numa palestra no Cubo do Itaú, uma palestra muito interessante para C-Level, e aí eu anotei várias ideias lá, mas uma ideia me chamou bastante atenção, né, falando que a gente já está na era da hiperpersonalização, né? Então, assim, o que é hiperpersonalização? Você tem lá, sei lá, vou falar do Spotify. Você abre seu Spotify lá e cria uma conta e você começa a escolher MPB, por exemplo, e música clássica. Então, ele Perfeito. vai entender que você gosta de MPB e música clássica e vai começar a sugerir músicas naquele estilo para você fazer um composite ali da sua playlist. Uhum. A hiperpersonalização, ela vai além. Ela fala assim, olha, eu entendi que o Eric gosta de MPB e música clássica. Eu entendi que o Eric ele tem uma rotina de pegar o metrô, por exemplo. Aqui no metrô, ele não gosta de ouvir MPB, ele quer ouvir música clássica. Mas quando ele está andando no Parque de Ibirapuera às 6 horas da manhã no sábado, ele quer ouvir MPB, pelo motivo X, Y, Z. Excelente ponto, cara. Então, assim, o ponto aqui a gente já está nesse momento da hiperpersonalização. E quando a gente fala de agilidade e quando a gente fala de estratégia, é entender, por exemplo, que a governança, não só a governança de TI, mas quando a gente fala de governança, a gente tem um papel de catapultar os times e catapultar as entregas
focando na estratégia, não sendo um bloco, mas sendo um catalisador, sendo um agilizador para que essas entregas aconteçam da forma certa, no momento certo, gerando valor para os nossos clientes. E como que esse papel ele evolui, né? De um foco de controle, sei lá, compliance, né? Até de fato ser um motor, né, de inovação ali que seja seguro, que seja resiliente, né? Como que... Eu acho que é um pouquinho do que a gente estava falando agora, né? Um minuto atrás aqui. A governança lá atrás, lá quando a gente estava em ITIL 3, enfim, né? Começando a falar sobre COBIT 5, essas coisas, né? A gente tinha muito um papel, né? Ou era visto, e acho que com razão, né? Sobre o cara lá do controle. A gestão de risco, né? Controles, o apoio de controles internos, né? O auditor que não é auditor, né? O cara que fica aqui me travando gestão de mudanças, né? Ou o cara que está lá inserido dentro de uma sala de crise. De lá para cá, o que mudou? Tudo isso que eu falei continua, só que com uma outra abordagem. Então, assim, por que eu tenho que fazer, por exemplo, gestão de mudanças? É porque eu tenho que ter lá uma esteira, porque eu tenho que ter um conjunto de aprovadores? Não, é porque eu tenho que ter segurança no que eu vou fazer e agilidade no que eu vou fazer, pensando de novo lá no meu cliente, enquanto valor. Tá? Além disso, além desses capabilities que são mais controle, mais riscos, tal, mais framework IT, o que mais veio para a governança? Veio muito mais um olhar, um viés mais estratégico, olhando mais para cima. Né? Então, o que eu tenho, como que eu posso ajudar um executivo sênior a resolver as questões dos times de tecnologia? Como que eu posso participar nas decisões, nos comitês e trazer valor nesses comitês estratégicos para ajudar a tomada de decisão? Olhando para um risco, olhando para um controle, olhando para a agilidade nos blocos de entrega. Como é que eu posso gerar valor e realmente ser um advisor, né? E não só um governança por governança, mas realmente ter um papel de advisor junto com os times de tecnologia e os C-level, enfim, né? É o corpo mais executivo. Legal demais. Hoje, por exemplo, né, eu passei por grandes organizações que o time de governança, por exemplo, era um chapter. Né? Então, ele estava ali nas demais áreas. Eu tinha um analista que me atendia, inclusive a diretor de tecnologia, tinha um que atendia a diretor de dados, entre outros. Né? E aí, obviamente, tinha o time de governança ali dentro, né? Definindo padrões, boas práticas para disseminar isso dentro dos chapters que ali estavam só as pessoas, né? Qual que é a tua visão, assim? Hoje isso funciona ainda? É um método que você pratica? Ou não, a área de governança tem que ser totalmente apartada, ela recebe a demanda aqui, vai liberando by SLA? Ou o que você acha? Excelente ponto. Quando a gente fala de chapter, eu acho que na maioria das organizações funciona, né? Ou deveria funcionar, mas não chapter pelo chapter. Eu entendo assim, jamais uma área de governança ela tem que estar isolada. A área de governança ela tem que estar conectada com todos os times dentro de tecnologia, inclusive olhando para o negócio também. Perfeito. Tá? Por quê? Quando a gente fala de sinergia, de movimentar os times e trazer os times, engajar os times em prol de uma API, por exemplo, em prol de um quarter, enfim, né, como a gente quiser chamar aqui o período de entrega ou a jornada inteira. A gente está falando também de entrar nos comitês executivos, de apoiar os executivos a tomarem decisões pautadas em dados. E aí como é que a gente faz isso? Entrando nos times, e aí entra a questão do chapter. Né? Você fala assim, poxa, será que funciona? Eu acho que funciona, mas não ele por ele, né? Não os chapters isolados ou só a governança isolada. Perfeito. É a gente estando presente no dia a dia dos times, cada qual em seu nível, e trazendo informação para que a decisão seja pautada em dados. E vocês usam muito dados hoje lá? Como que tá, assim? Já tem um data lake centralizado para governança, camada gold ali que só a governança olha, edita, como que tá, cara? Para a governança ainda não, mas a gente tem um data lake... Mais difícil, né, cara? É mais difícil, né? Hoje a gente está trabalhando no modelo de OKRs, né? E métricas, KPIs, e é um modelo que a gente vem construindo e evoluindo para poder fazer entregas mais sinérgicas. Legal. Não só para TI, mas também para o negócio.
E hoje vocês olham para indicadores lá? Com certeza. Quais são os principais indicadores que a governança deve olhar ou olha assim hoje? Eu sei que é difícil, cada organização tem a sua e, né? Acho que de uma maneira geral, eu sou um cara que veio muito da área de riscos, né, controles e tal. Então, a primeira coisa que eu sempre vou falar é risco, a gente olhar para riscos, né, mas não só o risco pela canetada, mas olha, identifique um risco que é potencial, que ele é relevante para a organização. Acho que a gente precisa dar visibilidade disso para uma tomada de decisão. Então é risco nesse viés. Então acho que a primeira coisa é riscos e oportunidades. Legal. O segundo indicador que eu acho que a gente precisa olhar é indicador de eficiência financeira. Como que a gente está e o que a gente vem trabalhando, quais são as alavancas de eficiência financeira que a gente está trabalhando e está trazendo e quais resultados a gente está trazendo. E acho que talvez um terceiro indicador seja um indicador voltado mais para serviços. Como é que eu estou atendendo o meu cliente e quais são os itens que eu posso trazer num processo de melhoria contínua para melhorar ainda mais a entrega e o valor gerado. Muito legal. Como que uma estrutura sólida de governança de TI ela pode potencializar de fato a agilidade, dar suporte nas decisões, assim, decisões ousadas, enfim? Bom, acho que talvez eu fale mais do mesmo, né? Mas enfim, eu acho que tá conectado com os times, com certeza. Tá? Governança nunca pode ser isolada. Ter clareza na comunicação. Eu acho que o Keep It Simple ele é sensacional. Transparência sempre na comunicação. Acho que todas as ações elas têm que trazer transparência para trazer um conforto, para trazer um ambiente seguro de trabalho para os times. Aí times eu estou falando, inclusive os pares, né, os meus pares. A gente trabalhar num ambiente seguro. Exemplos, sim. Recentemente a gente vem falando sobre eficiência financeira, né? Legal. Olha, como é que eu posso otimizar os meus custos e enfim, né, gerar mais valor aqui para o meu negócio, para minha TI, e isso refletir no negócio. É muito complexo quando a gente fala assim, puxa, eu preciso fazer mais com menos. É complexo, né? Até se a gente trazer para um contexto pessoal, complexo, é difícil, né? O ponto aqui é como é que a gente tem conversas difíceis, que muitas vezes são necessárias, mas sem trazer uma conotação exatamente ruim ou negativa. Como é que a gente tem uma conversa difícil pautada em trazer valor, em conectar com as minhas entregas e conectar com os meus objetivos a médio e longo prazo. O ponto aqui é, toda ação que a gente precisa e quer fazer, ela pode ir para dois lados. Ela pode ser pontual ou ela pode ser perene. E aí é uma escolha. Então, o que a gente vem escolhendo é trabalhar em ações que de certa forma, tenham perenidade. E aí não estou falando só sobre escolhas, mas em construção ou reestruturação de processos, né, do dia a dia e acordos principalmente também. Que impacte, obviamente, muito menos o negócio ou não impacte nada, né? Principalmente a nossa vida do cliente lá fora, né? É isso. É difícil, né? Porque você tem que balancear tudo isso, né, cara? É muito difícil, Num momento complexo que o país passa, né? De fato, de eficiência, não é só lá, mas todas as empresas que passou aqui falou, cara, estamos olhando para eficiência. Todo mundo, e assim, é incrível, né, meu? E não tem muito o que fazer, né? De fato. Não, e muitas vezes a gente fala assim, né? A gente ouve muito tem ouvido muito falar sobre IA, né? Só que eu acho que muita coisa que a gente ouve falar sobre IA é muito mais um viés de hype, né? Assim, o ponto aqui você está falando sobre IA, seja lá qual for a iniciativa, seja lá qual for o tema, mas qual é o valor de fato que isso vai trazer ou está trazendo para mim? Ou é um hype que eu estou falando, né? Uhum. Então eu penso muito em trazer sempre discussões na mesa que vão me materializar algum valor. Sim. Que eu possa ver de forma palpável o que eu estou entregando ali. Uhum. Eu posso te falar assim por experiência aqui própria da Lend, né? A gente tinha desenvolvedores sênior, por exemplo, 5 desenvolvedores numa squad no cliente X. A gente começou a mudar esse desenvolvedor como um desenvolvedor C#, desenvolvedor C# com foco em inteligência artificial, né? E, cara, assim, a gente não precisa mais de 5 desenvolvedores. Eu chego no cliente e assim, eu falo, cara, não precisa mais de 5. 3 aí já dá conta do negócio. E aí o cliente acha estranho, porque fala, cara, mas você ganha mais se você tiver mais pessoas comigo aqui, né? Não, mas não faz sentido, porque a gente quer de fato atender você. Então, a IA ajuda muito nisso, né? Assim, se você tem uma mudança de mindset de
Para que eu estou usando isso? IA, né? Não é só o hype, né? Realmente está trazendo celeridade, está trazendo eficiência, né? E aí sim você muda. E a gente consegue fazer de fato essas mudanças aqui nos clientes que a gente está atendendo, viu, Érica? Bem legal. Agora, você enfatizou bastante, né, sobre pessoas, resultados de governança, assim, tá próximo, etc, né? Como que a galera que está te escutando aí, as lideranças, elas podem, né, equilibrar, né, esses dois aspectos de resultado, governança, né, pessoas, né? E como que ela consegue, assim, juntar tudo isso para, de fato, atingir um objetivo de negócio, né, das áreas de negócio? Quais são as dicas que você dá para equilibrar? Eu acho que se for para resumir, eu acho que eu falaria numa única questão que é muito importante. Assim, a gente entra nas discussões, né, enfim, no dia a dia, e acho que naturalmente a gente está sempre preocupado em ter as respostas. Respostas para os problemas, respostas para as demandas, resposta para as entregas. Mas se você for ver, é impossível a gente ter todas as respostas. E muitas vezes eu acho que a gente coloca a energia de forma primária na resposta e esquece da pergunta. Então acho que o ponto aqui, talvez, que eu possa compartilhar, né, com vocês, foca na pergunta. Saiba perguntar, entra numa sala, reflete, faz a pergunta certa, na hora certa, para que a gente possa estimular aqueles times que com certeza vão trazer uma resposta num nível muito mais alto, colaborativo, engajado, e com certeza a gente vai gerar mais valor. Foca na pergunta. Muito legal, hein, cara? Agora, vou fazer uma pergunta para ti aqui. Que dicas você dá para a galera que quer sair do Techniquez, que quer sair desse, né, e sentar numa cadeira de executiva, numa cadeira de gerente, de gestor, né? Quais passos você acha importante que você fez e hoje você não faria, ou que você deixou de fazer e hoje você faria, se você estivesse lá no mundo Techniquez ainda como analista, enfim? Eu acredito que o ponto fundamental, ou um dos pontos fundamentais, seja o relacionamento. E aí, quando a gente fala de relacionamento, é amplo, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui, quando a gente fala de relacionamento, que eu entendo que seja um fator fundamental. Vamos supor que eu te convido para tomar um café agora aqui. A gente não se conhece. Estou tendo uma primeira interação com você. É natural do ser humano. A gente faz isso, eu faço, todo mundo faz. A gente vai querer sempre falar sobre nós. Certo? Padrão. Padrão. Quero falar das minhas experiências, da minha vida, dos meus desejos, dores, etc. Sim. E tá tudo bem, não tem nada de errado com relação a isso. Mas eu acho que em vários momentos a gente esquece de que para primariamente a gente se conectar de forma genuína com a outra pessoa, em primeiro lugar, ao invés de falar, a gente tem que ouvir, escutar genuinamente. Então acho que a dica que eu daria para as pessoas, se você quer sair um pouco do técnico e ir para uma carreira mais de gestão, primeiro aprende a ouvir as pessoas, né? Para depois você poder contribuir também, ouvir genuinamente, né? Não ouvir por ouvir, para que você possa se conectar genuinamente com as outras pessoas, e aí naturalmente o seu ciclo de conexões vai se expandir, e com isso, com certeza, você vai ser visto e as oportunidades vão aparecer na mesa para você. Network é muito importante. Networking. Estar presente é muito importante. Estar presente. Eu demorei muito para aprender que isso era extremamente importante, Eric. Na minha vida, eu fui desenvolvedor a vida toda, né? E o desenvolvedor recebe proposta o dia inteiro, todo dia real, recebe né? uma real, né? Real. Eu falei, cara, preciso fazer um network, recebendo proposta. E aí você vai subindo, né? E aí você chega uma hora e fala, cara do céu, eu deveria ter feito network, porque aquele tech lead que era meu par ali, hoje ele é diretor daquela multinacional. Né? Então, é extremamente você fazer network o tempo todo, independente do cargo que você tá, né, cara? E tudo é uma venda. Exatamente. Tudo é uma venda. Até dentro de casa. Quando você tá tendo uma conversa, um diálogo com o irmão seu, com parceiro, parceira, você tá vendendo alguma coisa ali. É isso. Você tá tentando convencer a pessoa de alguma coisa ou minimamente compartilhando alguma coisa com aquela outra pessoa. E aí quando a gente traz para o contexto corporativo, por exemplo, quero falar sobre um projeto, quero falar sobre uma vaga, sobre uma demanda. Cara, eu tô fazendo uma venda, é um pitch de venda ali. Né?
que seja genuíno, né? Mas é um pitch de venda ali. Exato. O Sandro Benelli, ele veio aqui, né? O Top Voice do LinkedIn, super gente boa. Ele falou assim, cara, saia no mínimo 2 vezes por semana com pessoas que você não conhece para fazer network. Toma um café, vai almoçar, é difícil, vai pelo menos uma. Pelo menos uma. Vai toda semana, não tem mais ninguém para sair. Já conversei com aqui minha rede toda. Chama um primo que você não fala há anos. Chama um tio que você não fala há anos. Converse, faça isso 1 ou 2 vezes por semana, porque em 2 anos você vai ter um resultado absurdo. Falei, cara, eu comecei a fazer de um tempo para cá, assim, realmente faz todo sentido, cara. Os melhores acordos, assim, pelo menos na minha experiência, né, são fechados nos cafés, nos almoços, né? É onde a gente sai um pouco do contexto lá das janelas, do prédio, das mesas, e vai para um ambiente mais neutro, onde a gente consegue falar de forma mais aberta e ouvir a pessoa de forma mais aberta também, né? Porque às vezes a pessoa, a gente acha que a pessoa não quer contribuir ou não quer ouvir, e não é uma verdade, ela só quer ser ouvida primeiro, para depois ela poder te ouvir mais aberta, vamos dizer assim, né? Então os cafés, eles são super importantes. Muito, muito importante. E como que é o Eric no dia a dia, assim? Como que você se prepara, né? Eu vou falar assim, eu chego aqui, eu acesso exames, a Folha, o UOL, vários outros sites, né? Sites de tecnologia, escuto o Tourinho aqui também para saber um pouquinho sobre investimento, enfim. Né? Me preparo para a agenda do dia, crio meus alertas, etc. Né? Como que é você no dia a dia? Como você se prepara para as reuniões, para o teu time, etc? Bom, como eu te falei, né? Eu venho de metrô, sou uma pessoa bem cosmopolita. Até o pessoal fica me zoando lá. Você fica ouvindo Vivaldi? Fico ouvindo Vivaldi no metrô, lendo, porque é aquele momento que eu preciso tá um pouco mais tranquilo lá. E saindo de casa mesmo, eu costumo olhar minha agenda e me preparar. O ponto aqui, talvez, que eu possa compartilhar para, enfim, né, com a galera que está nos assistindo, prepare-se para todas as interações. Seja uma reunião de 1 hora, seja um café de 15 minutos, seja uma sessão de one-on-one, não importa, prepare-se para as interações. Porque a pessoa, quando você está num café de 10 minutos com a pessoa, você está ali, a pessoa está doando o ativo mais importante que ela tem dela, que é o tempo. Se a gente for pesquisar, as pessoas que são mais bem-sucedidas, elas, por natureza, elas começam a comprar tempo. Como é que ela compra tempo? Ela, por exemplo, você tinha uma pessoa que fazia seu web design aqui, então você está subindo, então você vai contratar uma pessoa para terceirizar essa atividade para você ter mais tempo livre para fazer atividades que vão impactar mais o seu business. Isso numa empresa grande não é diferente, isso no nosso dia a dia também não é diferente. A gente começa a comprar tempo dentro do possível, né? E a gente começa a ter consciência disso quando a gente se prepara para as nossas entregas, se prepara para as nossas interações também. Então, acho que se preparar para ter genuinamente uma conversa, para aproveitar aquele tempo da outra pessoa, é essencial. Muito legal, cara, muito legal. Eu vou falar rapidinho da Lend aqui. Turma, para você que tem uma dor, algum pain point dentro de casa, acesse nosso site, chama nosso time para entender, nosso time técnico. Aqui, diferente dos demais consultorias, né, os customer success, né, as pessoas que de fato acompanham os nossos colaboradores, nos clientes, são ex-gerentes, né, inclusive superintendentes, ex-vice-presidentes, né, de grandes multinacionais. Então a gente faz um assessment na tua empresa, entende de fato tuas dores, em cima desse assessment a gente cria uma concepção de produto, mostra para você em quanto tempo a gente resolveria aquele teu problema, aquela tua dor, né, e se você não tiver dinheiro, a gente faz um business case, angaria budget com o teu CFO para aí sim a gente construir em conjunto. Então, a gente é muito rápido e muito assertivo, tá? A gente eu estou de fato focado na empresa há 9 meses, a gente já está com um pouco mais de 30 clientes, um pouco mais de 200 pessoas no nosso quadro e vem crescendo bastante. Então, muita agilidade, muita energia e muita força de vontade, tá? Então, se você tem alguma dor, pinga nosso time aqui que a gente vai te ajudar, tá? Eric, para a gente finalizar, que já deu mais de 40 minutos aqui, cara. Nesse cenário difícil que está, né, hoje em dia, de evolução tecnológica, já passou transformação cultural, transformação digital e tudo mais, né? Que dica você dá para as empresas, né, que conselho você dá
para as empresas que querem inovar com segurança, né? Que quer construir confiança dentro de casa com os stakeholders, né? Você que é um mestre nessa parte de governança, né? De juntar aqui as pecinhas e fazer de fato a engine, né? Que dica que você dá, cara? Ouçam sempre o mercado. É importantíssimo a gente ouvir o mercado. Por óbvio, né? É melhor se a gente ouvir o nosso mercado em que a gente está inserido. Mas eu acho que é importantíssimo a gente ouvir e olhar para os concorrentes, olhar para os parceiros, olhar para as big techs e o que elas têm para trazer para nós, não só na questão de serviço, mas como informação mesmo, como mercado, como benchmark, para que a gente possa sempre se medir mesmo, né? Igual quando você vai fazer uma entrevista, né? Você está ouvindo o mercado ali, está vendo o que as empresas estão pedindo, o que o mercado está falando, o que é necessário, qual que é a onda da vez. E para uma empresa, eu acho que não é diferente. A gente tem que ouvir o mercado para entender como que a gente se posiciona agora e como que a gente reajusta a rota se necessário para daqui a alguns anos e para que a gente tenha uma maturidade aí, uma sobrevivência de forma perene. É importante você saber com quem que você está concorrendo ali, com né, certeza. Cara? Eu não estou sozinho aqui. Com já certeza. vi muita empresa grande que eu sei, eu faço, estou há anos no mercado, passo um ano, tecnologia... Né? Benchmark de governança eu faço direto, não só com empresas do setor, mas, enfim, né, com outras empresas, que é importante. Às vezes a gente acha que só porque a gente está em health ou, enfim, no mercado financeiro, a gente tem que fazer benchmark só com esses caras. Não, na verdade. A gente tem que ouvir outros segmentos, outras empresas, para que a gente possa fazer as perguntas e talvez ter respostas diferentes. Então, ouvir o mercado é importante. Tá aí o network, né? Tá aí o network. Isso aí, conversar com todo mundo e não só, eu vou para health o tempo todo. É isso. Legal, muito legal. Cara, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho, né? E é isso aí, gente. Vamos em frente. Eu tive aí logo uma cadeira de diretor gigante, cara. Pô, baita conhecimento, parabéns, super humilde, super energia, cara. Parabéns. Obrigado, de verdade, viu? Galera, sigam aí a gente, tá no canal, compartilhe para que outras pessoas que procuram esse tipo de conteúdo com pessoas extremamente inteligentes, estratégicas, é importante. Tem pouco canal faz isso hoje, né? Então compartilhe, né? Fale um pouquinho do Landcast para os amigos, tá bom? E façam network. Façam networking, vamos compartilhar. Vamos embora, gente. Um abraço, Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu.